Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Agora, hoje abriremos um novo ciclo de palestras com a equipe da Nutrimed e hoje conversaremos com Priscila De Sena. Ela é especialista em planejamento alimentar. Se você gosta do tema ou tem curiosidade sobre o tema jejum intermitente, será que ele funciona mesmo? Manda um aviãozinho para as pessoas que estão aí, quem você acha que deve ouvir essa live, que precisa saber um pouco mais sobre jejum intermitente. Olá, Ana. Olá, Wesley. Olá, Thalita. Vamos esperar a Priscila entrar para a gente conversar com ela sobre jejum intermitente. Tô louco para saber se funciona realmente e tem várias coisas que eu quero saber. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser saber alguma coisa, você coloca aqui pra gente que a gente vai tentar responder, ok? Priscila entrou, deixa eu chamar ela. Oi. Olá, agora sim. Boa noite. Tudo bem, Priscila? É a segunda vez que eu entro pelo meu em vez de entrar aqui pelo Grupo Longevitar. É tanta live que a gente está fazendo que acaba que de vez em quando até confunde os lugares. Impressionante. Eu tava entrando no Longevitar e eu fui, depois tive que entrar no seu, por isso que deu uma demorada aí, tá bom? Mas aí deu certo. Não. Bom, eu sou a Priscila, Priscila, né? Vou me apresentar então. Pode. Eu sou a Priscila De Sena, eu sou nutricionista, especialista em planejamento alimentar. E hoje eu vim participar dessa live com o Rafael para a gente falar um pouco mais sobre o tema do jejum intermitente. Se ele realmente funciona, para quê, como ele é utilizado e o que mais vocês tiverem de curiosidade, tá bom? Maravilha. Priscila, então vamos nessa. Eu tô louco para saber. Eu acho que todo mundo que está aqui também. Até falei para o pessoal, quem acha que esse tema é interessante e quer que outras pessoas vejam essa live, que precisam dessa informação, manda um aviãozinho, chama mais gente que vai com certeza entrando e eles vão aprender um pouco sobre esse seu conhecimento aí. E aí, eu tô louco para saber, jejum intermitente realmente funciona? Funciona. Funciona, depende para quê, né? Mas, assim, funciona em várias doenças, em vários objetivos. É utilizado como uma estratégia para melhora da composição corporal, para melhora de alguma patologia, para supressão de algumas doenças e como tratamento para algumas outras doenças também. Hoje ele é muito conhecido, né? Tá bem popular pelas celebridades, pelo foco em emagrecimento, que tem tido bons resultados em emagrecimento, mas não é uma coisa de hoje. Hoje é muito mais abordado, comentado e visto, mas é bem antigo. É coisa assim, acho que boa parte das pessoas já ouviram falar do jejum religioso, daquela época lá dos homens da caverna, que eram privados realmente de um longo período de jejum, pela falta de alimento, por conta da caça. Tem a questão do jejum religioso, que é um sacrifício, é uma forma de se sacrificar, e consequentemente a gente acaba perdendo um pouco mais de peso. É consequência, né, a perda de gordura. Por que isso acontece, né? Por que é tão utilizado no processo de emagrecimento? Por conta desse longo período em jejum, o corpo ele se vê obrigado a buscar energia decorrente de outras fontes que não a alimentação, que não aquela glicose rapidamente consumida, o carboidrato rapidamente consumido que vira glicose mais rápido. Então ele se vê obrigado a buscar esses estoques, principalmente de gordura, essas reservas de energia na forma de gordura. Então isso ocasiona uma perda de peso, uma perda de gordura, um processo de emagrecimento. O que mais? Posso continuar? Eu quero saber. Você tinha me falado. Hã? Pode falar. Tá. Que assim, como ela tem os pilares, né? De como é dividido o jejum intermitente, só para as pessoas entenderem de uma forma um pouco mais clara. É que tem as janelas de alimentação, que é o período em que você se alimenta, e tem o período de jejum, que o próprio nome já diz, é o período que você não se alimenta. E a partir daí nós temos vários protocolos. Aí eu peguei os mais utilizados, né? Que é aquele inicial, que geralmente é feito de 12 em 12 horas, o básico, né? De ficar de jejum 12 horas e a janela de alimentação de 12 horas.
Então, para entender melhor, é como se a sua última refeição fosse às 19 horas e você só fosse comer no dia seguinte às 7 horas. Então, você se alimentou por 12 e ficou sem se alimentar por 12. Esse é o básico, é o jejum até que a gente faz para realizar alguns exames de sangue. Então, Sim. esse é o mais simples. Teria um jejum já de 14 a 16 horas, que já é um pouquinho mais prolongado, mais diferença assim de 2 horas, que é bem aplicado para pessoas que não têm muito hábito de tomar café da manhã ou que tomam um pouquinho mais tarde. Também pode ser uma estratégia utilizada. Tem esse intermediário de 16 horas, então seriam 16 horas sem comer, em jejum, e 8 horas comendo, na janela de alimentação. Aí tem os mais elevados, que é o de 20 horas, e chegando até 24 horas. Aí, esses que são de períodos muito mais longos, é interessante que não sejam feitos todos os dias, né? Por exemplo, aquele de 12, 14 a 16 horas, até que daria para fazer todos os dias. Os outros a gente já tenta em 3 a 4 vezes na semana. O de 24 horas, 1 a 2 vezes na semana. E cuidado com algumas outras coisas que eu posso falar, como a prática de atividade física, e aí vai. Nossa, tem jejum. Eu não sabia que tinha esse jejum de 24 Sim. horas, é muita coisa mesmo. É muita coisa. E funciona bem. As pessoas, quando levam isso como um hábito, e isso é a longo prazo, chegam nesse nível de conseguir fazer até 24 horas, 1 a 2 vezes na semana. Porque isso pode trazer muitos benefícios, que é uma das coisas que eu também vou falar aí mais pra frente. Tá, e deixa eu te perguntar. Eu vejo que tem muita gente, que nem você falou, hoje virou meio com a moda o jejum intermitente, né? E eu vejo que tem muita gente, muitas pessoas que fazem o jejum intermitente, mas que depois, quando acaba o jejum intermitente, come de tudo, assim. Existe Isso. uma regra, alguma coisa que na primeira alimentação, na segunda, a gente tem que consumir para que isso realmente seja potencializado, né? Não adianta eu fazer um jejum intermitente, sei lá, 20 horas, igual você falou, 14 horas, e depois comer o que tiver na mão ali. Ah, vou comer uma batata frita que tem aqui, eu vou comer. Sim, exatamente. Não adianta só ficar em jejum. E quando voltar a reintroduzir a alimentação, comer qualquer coisa. Porque a ideia do jejum é exatamente diminuir essa liberação de insulina, que acontece quando a gente consome fontes rápidas de energia, que são os carboidratos. E geralmente na primeira refeição, café da manhã, é isso que acontece, né? Pão branco, pãozinho com manteiga, leite, sei lá, com achocolatado, um café com açúcar. Então a gente vê uma grande concentração de carboidrato. E muitas vezes um carboidrato que não é tão interessante, não é o mais indicado, porque tem uma absorção muito rápida. E isso gera o quê? Pico de insulina. Então você vem daquele jejum prolongado do sono e a primeira refeição ela é bem rica em carboidrato. Você gera exatamente esse pico de insulina. Isso vai causando uma resistência da insulina, que eu até havia comentado na outra live. Isso vai gerando uma intolerância à glicose, uma sensibilidade da insulina. Tolerância. E aí o que acontece? Isso repetidas vezes ao longo da vida vai causando mais inflamação no corpo, vai armazenando mais gordura na forma de energia. Isso tende a ter acúmulo de gordura abdominal, pode gerar doenças crônicas, tipo diabetes, doença cardiovascular, dislipidemias, né? A síndrome metabólica. Então, o que a gente faz? O interessante é não gerar esses picos de insulina. Então, a recomendação, logo para você quebrar o jejum, seria um consumo de alimento que seja mais rico em proteína, uma proteína de boa qualidade, mais magra, ou não, ou associada à gordura. Por quê? Usado como estratégia também, dentro do jejum, são as dietas. Então, nós temos as dietas cetogênicas e temos as dietas low carb, são as mais utilizadas, principalmente a low carb, bem reduzida em carboidrato. A dieta cetogênica ela é baseada em restrição de carboidrato, quase que nenhum, bastante proteína e gordura. E o interessante é que sejam gorduras de qualidade, vegetal, animal, mas que tenham uma qualidade. Já as dietas low carb é uma restrição um pouco menor, é uma limitação, uma troca por carboidratos que sejam de melhor qualidade, associados a uma dieta um pouco mais proteica, rica em fibras, legumes, vegetais, e caso tenha cereais que sejam na forma mais integral. Aí isso que diferencia uma da outra. Então, o que é interessante comer logo depois? Frutas de baixo índice glicêmico, oleaginosas, castanhas, gorduras boas, por exemplo, um abacate, um coco, um óleo de coco, um ovo, que tem a gema, que tem uma gordura que é muito boa, a clara, que é bastante fonte de proteína. Então, daria para montar um cardápio mais ou menos por aí. O interessante é que não tenha carboidrato, açúcar e cereais
mais de farinha branca, mais refinados, para não gerar esses picos de insulina. Porque é aí que a gente vai trabalhar a questão não só de emagrecimento, mas de melhorar o quadro de resistência à insulina, muitos casos de diabetes, como tratamento mesmo de melhora, redução da inflamação corporal. Então, tudo está bem relacionado a essa questão desses picos de insulina, dessa alta liberação, desse alto consumo de carboidrato. Por isso que funciona não só para emagrecimento, para as outras coisas, mas geralmente funciona bem para emagrecimento. Cortou um pouquinho, mas deu para entender tudo. Travou. Ela fez pequenos cortes na tua fala, mas tipo como se estivesse travando. Mas, Priscila, a gente parou de te ouvir, a gente ouviu até você falando que realmente o jejum intermitente, apesar de ser muito usado para emagrecimento, ele também serve para controles, né, de intolerância à própria insulina, né? Então, a gente parou por aí. Se quiser dar continuidade daí para a gente acabar de pegar esse conhecimento, vai ser bem bacana. O que acontece, né? Muitas vezes o foco fica só no emagrecimento. Mas por que ele promove o emagrecimento? Por conta dessa diminuição de liberação de insulina, falta, né, vindo da alimentação, aquele carboidrato rápido, o corpo se vê obrigado a buscar energia de outras formas, principalmente de estoques de gordura. E isso faz com que também, por conta dessa diminuição da liberação de insulina, da redução do carboidrato, da dieta low carb, do jejum prolongado, a gente também pode chegar a tratar quadros de diabetes, de resistência à insulina, de tolerância à glicose, de melhorar doenças cardiovasculares por conta dessa melhora também do perfil lipídico, diminuição do colesterol, diminuição do triglicerídeo, que está mais relacionado a esse problema de doença do coração, cardiovascular. Aí vem outras doenças na qual o jejum ele pode ser utilizado, né? Além dessas que eu já acabei de citar. Eu estava vendo, né, que é utilizado para tratamento, supressão de doenças neurodegenerativas. Por quê? Esse jejum, além dessa questão da insulina, de perder gordura, de diminuir a inflamação, ele promove uma regeneração celular. É como se ele contribuísse para uma longevidade, para um envelhecimento mais saudável. Por quê? Porque o corpo ele sofre um estresse quando ele fica esse tempo em jejum. Então, esse estresse gerado por conta do jejum, por conta da redução do consumo calórico, da redução de carboidratos, o corpo se vê... É como se ele liberasse mecanismos de defesa, de regeneração, para melhorar esse metabolismo, para continuar gerando energia, porque a gente não para. Então, isso acontece até a nível de célula. Isso melhora, tipo, regeneração do tecido intestinal, de células intestinais. Com isso, a gente melhora a questão da permeabilidade, melhora as células neurológicas. Isso acaba chegando a nível de combater radicais livres. Então, diminui esse estresse oxidativo que promove o envelhecimento, a morte celular. Então, está relacionado também a isso, ao envelhecimento mais saudável, a uma melhora desses radicais livres que geram a inflamação, que promovem o envelhecimento. Outra coisa que também pode gerar em benefício é melhora da imunidade, aumento da energia, da concentração, melhora cognitiva mesmo por conta disso. Porque o corpo se vê obrigado a criar formas de melhorar. E com isso a gente tem melhoras de respostas, melhoras a nível de célula mesmo. Deu para entender, né? Deu demais. Já resolvi até aqui na conversa com você. Eu sempre achei que jejum. Eu estava falando aqui enquanto você estava arrumando o celular aí, que eu achava que jejum intermitente era uma coisa mais para emagrecimento mesmo. Era o foco principal. Eu sabia que podia ter alguma outra coisa. Mas agora até eu quero fazer jejum intermitente. Eu vou fazer o quanto antes, porque é muito benefício. É muito benefício. Você consegue uma longevidade, você consegue diminuir nível de inflamação, você consegue uma recuperação celular, consegue melhorar a parte neurológica, que nem você falou. Uma só vantagem. E eu vejo isso em consultório, porque tem chegado muitos pacientes que já chegam falando que já fizeram, ou que fazem, ou que querem fazer. E com isso a gente vai notando. Me falam muito dessa melhora de concentração. Acredito que pela redução do açúcar, da inflamação corporal, então melhora muito
concentração, energia, melhora do quadro de compulsão alimentar, porque era habituada a comer sem fome real, sabe? Que é aquela fome mais à vontade de comer, que foi criado desde cedo que tinha que tomar café da manhã, e isso não é uma regra. Eu tenho vários pacientes, crianças, adolescentes, que não gostam de café da manhã, e às vezes a mãe ou o pai acha que a gente tem que obrigá-la a comer, porque aquela primeira refeição é a principal, tem que ser cheia de energia, aquele café da manhã cheio de coisas. Então, tem mudado essa mentalidade por conta disso, porque gera melhora. E a gente também não precisa ficar obrigando a pessoa a comer. É como se esse lance do fracionamento, do comer a cada 2, 3 horas, que tem que estar comendo de hora em hora, é mais uma ilusão, assim, talvez criada pela indústria, pelo consumo, sabe? Iludido muito tempo. É, Eu eu achava que o também. Não que saudável isso era não realmente comer de funcione. 2 em 2 horas. Exatamente, não que isso não funcione. Em alguns casos é até indicado. E eu tenho experiência também em consultório que, aumentando o fracionamento de pacientes que comem 2 vezes no dia, eu tenho resposta de emagrecimento, de melhora da saúde, da composição corporal. Então, é individual, né? Lembrar que não é para todo mundo, que a gente tem que avaliar se esse método, se essa estratégia funciona para você, para a forma como você vive, para o quadro em que você se encontra, para a doença, para a patologia que você tem. Então, é interessante a gente individualizar, né? Avaliar a rotina desse indivíduo, se ele vai ter essa facilidade. Porque pacientes obesos ou até eutróficos, né, com peso ok, mas que tem essa tendência a gostar muito de doce, a beliscar demais, vai ter muito mais dificuldade. E, às vezes, essas pessoas que a gente acha que não vão conseguir, até conseguem. No início, sentem aquela fome, vai sentir um pouco o efeito desse jejum prolongado, mas o corpo vai se adaptando, vai gerando outras melhores respostas e a pessoa tende a dar continuidade. Então, a maioria começa com 14 horas e depois está fazendo 18, está fazendo 24, que é o caso de algumas. Então, Caramba. Eu não sei, eu falei aqui que perante tantos benefícios eu quero fazer, mas eu sou um cara que eu admito que eu sou meio chato quando eu não como, né? Então, sim. eu acho que ia ser uma dificuldade para minha esposa, na verdade. Tem gente que fica, né? No começo a tendência é ficar irritado, você está acostumado, você está habituado, então o corpo vai sentir falta. Tem essa questão do corpo entrar em cetose, né? Dele, que é quando a gente reduz muito o consumo de carboidrato, ele tende a entrar em cetose, que é a partir da degradação de proteína. Então ele vai buscar Tá. energia derivada de gordura. Aí isso favorece o emagrecimento. Por isso que low carb, dieta proteica, jejum intermitente é tão utilizado para emagrecimento. Mas sabe o que eu estava vendo também? Que até em câncer, tem poucos estudos, é uma coisa mais recente, mas que até como uma ideia mais anti-câncer, o jejum intermitente funcionaria. Por causa daquele lance da célula, da regeneração celular, da autofagia, que é aquele poder que a célula tem de ela mesma se eliminar, se destruir para gerar células novas. Então, isso também tem relação até em doenças tipo câncer. Agora, Legal. Priscila, deixa eu te fazer a pergunta. Levantando tudo isso daí, eu ia te perguntar se era só para emagrecimento, você já até me adiantou isso. Uhum. Eu queria saber o seguinte: e quem pratica atividade física, como que funciona esse jejum intermitente para quem faz atividade física? Porque, assim, eu sou educador físico, eu não sou nutricionista, a gente sempre conversa, né? Quem não Uhum. sabe, a Priscila é minha nutricionista. E Uhum. quando a gente malha, a gente sempre foi acostumado que a gente tinha que ter uma alimentação própria, 1 hora antes, 1 hora e meia antes, para ter mais energia, para conseguir ter um resultado melhor durante o nosso treino. E como fica para quem está fazendo jejum intermitente? Pode malhar normal? Como que funciona? Na verdade, não é contraindicado. Tem pessoas que conseguem treinar em jejum e render bem, mas a maioria não. Então, o indicado seria, nesses dias em que você faz um jejum mais prolongado, que a atividade física não seja realizada ou seja realizada logo após a quebra desse jejum. Tá. Porque muito tempo sem energia, pode ser que você passe mal, que você tenha uma hipoglicemia. Então, atletas, atividade física de alta intensidade, de longa duração, não é indicado. Então, é interessante rever isso aí. Ou intercala, né? Faz jejum em dias alternados, ou transfere esse horário da atividade física para um período logo após a quebra desse jejum, porque aí você vai ter uma energia melhor.
E tem que ter cuidado, né? Porque até se você consumir uma coisa que é muito rica em carboidrato para gerar energia para o exercício, você pode passar mal por ter esse Sim. aumento da glicose de forma rápida, de não ter energia gerada, fornecida ao longo da atividade física. Por isso que é tão importante, gente, um acompanhamento, um profissional especializado, um médico nutricionista, para que a gente possa adequar. Porque vai depender muito qual a estratégia utilizada, qual o tipo de dieta. Porque o jejum ele pode ser utilizado por uma pessoa que come normalmente arroz, feijão, batata, macarrão. Não necessariamente ela vai restringir a proteína, mas os benefícios que o período prolongado de jejum pode trazer já vai resolver. Talvez não o emagrecimento, mas já resolve outras coisas. Então pode ser utilizado por outras pessoas, por diferentes idades, mas com relação à atividade física, é preciso cautela mesmo, ter cuidado. Não, tem muita gente, né? Eu lembro que quando eu era menina, a minha avó, minha mãe me aconselhava de forma totalmente errada, que eu só fui entender depois, quando eu fiquei mais velho. Elas falavam: Nossa, você vai fazer sua natação? Então come aqui um chocolate para você ir para natação. Cara, era isso que passava Energia antigamente. rápida. Que vai te dar mais energia. Não pensava nesse rebote, né, da insulina, e eu ficava muito Sim. assim, eu de vez em quando ficava morto, né, de cansaço. Eu falava: Nossa, essa natação hoje, mal sabia. Come uma Então, o banana e jejum vai. tem... É, a gente tinha muita essa teoria. Eu ainda sou de uma teoria passada, realmente do fracionamento de alimentação. Mas pela conversa aqui com você, eu estou já querendo fazer mesmo o jejum intermitente. Na próxima dieta aí com você, vou tentar fazer um jejum intermitente. Estou interessado. É bom, Não, pode trazer não, muitos benefícios. fiquei mesmo interessado, porque realmente, eu não sei se eu pedi para o pessoal colocar aqui também, mas eu não sei se só eu, mas eu realmente não sabia dessa melhora celular, dessa melhora da parte neurológica, eu realmente não sabia. Para mim era uma coisa mesmo, uma dieta que as pessoas faziam, que nem você falou, ou de cunho religioso, o jejum era uma coisa de cunho religioso, ou para quem estava precisando emagrecer. Aí eu até entendo a saúde do coração, que você falou, porque, né, baixos níveis, mas eu não sabia que era uma coisa tão ampla. Isso. É amplo e é bom a gente ressaltar, né, que não é para todo mundo, que tem algumas Sim. contraindicações, que tem casos mais específicos que realmente é uma boa estratégia, mas que se isso não funcionar, se a pessoa não conseguir aderir, que tem outras formas, mas que é mais uma estratégia voltada para várias coisas. E se a gente fosse falar assim, você falou várias vantagens para a gente da gente aderir ao jejum intermitente, né? Uhum. Isso. Mas como toda técnica, como toda dieta, deve ter suas partes também que elas são maléficas, não são tão vantajosas, né? Você pode falar um pouco disso para a gente? Quais são as desvantagens de fazer um jejum intermitente, assim? Sim. Então, assim, tem alguns casos que é contraindicado o jejum. A gente pode começar pelas crianças e adolescentes. Por quê? É uma medida, é uma estratégia, né, uma conduta um pouco mais radical. E que isso pode desencadear algumas coisas. Vamos pensar nos adolescentes, por exemplo. Pode desencadear um processo de transtorno alimentar por conta dessa busca inalcançável pelo padrão de beleza, pela magreza. Então, isso pode mexer muito com essa questão psicológica e, às vezes, não ser feito da maneira correta, não ter um acompanhamento. Então, não é indicado para adolescente. Fora que também está num período de crescimento. Então, demanda outras energias, outros nutrientes, é um gasto energético diferente, tem toda uma questão hormonal. Crianças também por conta disso, fase de crescimento, não é indicada, é uma medida um pouco mais radical. Gestantes, por quê? Para a formação do bebê, exige muito nutriente, é interessante, mexe a nível de glicose, liberação de insulina. Então é importante até que ela fracione mais essa alimentação, que seja bastante variada, balanceada. Ela precisa de energia para a formação do bebê. Idosos, por conta também das limitações, pode ser uma medida muito radical, até afetando a nível psicológico, mas também por conta das carências, já das doenças, das patologias, do processo de envelhecimento, então não é indicada. E diabetes, por exemplo, depende do tipo de diabetes. Aquele paciente que é mais insulino dependente, do diabetes tipo 1, não é indicado, por conta de ter crises de hipoglicemia.
ficar longos períodos sem comer, a gente tem crise de hipoglicemia. E isso vai gerar até coma ou morte. Então, cuidado. Mas alguns profissionais, algumas pessoas, a gente consegue usar essa estratégia como forma de tratamento, de melhora do quadro, por conta desse controle da liberação de insulina, da diminuição da inflamação, porque o paciente diabético, ele tende a ser inflamado, ainda mais quando descompensado. Então, o jejum ele tem mostrado melhora na hemoglobina glicada, da glicose, da insulina, do HOMA-IR. Então, assim, a gente tem melhoras de exames, talvez mudanças de medicações, diminuição de doses. Então, diabetes tem que ter esse cuidado, tem que ter esse acompanhamento, assim como os outros. E essa diferenciação, que em alguns casos realmente é contraindicado por conta do risco de hipoglicemia, tá? Vamos lá, outras doenças. Doenças tipo autoimune, que afetam o sistema imunológico, por conta desse longo período de jejum, por muitas vezes faltar alguns nutrientes. É interessante, a depender da dieta escolhida para associar o jejum intermitente, fazer uma suplementação de algumas vitaminas. Por isso que vai depender muito do que ele come. Porque quando ele come, quando há quebra do jejum, é interessante que essa refeição ela seja mais completa. Ela tenha tudo aquilo que você vai precisar. Mas vai depender se você vai fazer 1, 2 refeições no dia, por exemplo, as janelas, né? Tem lá 6 horas de alimentação. Então, você pode fazer 2 a 3 refeições nessa janela, de 6 a 8 horas. Nessas refeições, a gente distribui bem os macros, os micros, a quantidade de fibra, de gordura boa. Um erro que é muito cometido durante o jejum, que a gente estava falando lá, pode comer qualquer coisa depois, é que a pessoa acha que porque ela ficou um jejum prolongado, ela pode comer numa quantidade maior. Então, a quantidade também é muito importante. Não só a qualidade, mas a quantidade. Porque senão, se você vem com a ideia de que você vai compensar o período que você ficou sem comer, não vai funcionar. Porque o que acontece no jejum também é essa redução de consumo calórico. Então, é interessante que a gente come em quantidades recomendadas e não tente compensar o período que ficou sem comer. Certo? E voltando lá para essa questão do sistema imune, por isso, por conta de, às vezes, não se alimentar da forma correta e faltar nutrientes e ter queda dessa resposta da imunidade. Por isso que é tão interessante gordura boa, para melhorar resposta inflamatória. Isso vai lá a nível de imunidade e ajuda bastante. Pessoas com doenças crônicas, tipo hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular, né? Que fazem uso de medicações de uso contínuo, que são medicações mais controladas. Algumas delas podem ter um efeito de serem hipoglicemiantes, ou às vezes o objetivo é que ela realmente reduza a glicemia por conta da resistência à insulina, por conta da diabetes. Então, ter cuidado com o uso concomitante, né, dessas medicações, porque você pode ter ainda mais a queda da glicose. E aí as consequências de uma hipoglicemia, tá bom? Vai precisar do ajuste, que nem você falou, da individualidade, né? Isso. Aí tem que ter cuidado. É contraindicado, mas assim, a gente pode avaliar, né, a situação. E a questão da prática de atividade física, que a gente já comentou um pouquinho. Que a gente tem que adaptar os horários de treino. Se é um paciente, um atleta, um alto rendimento, é interessante que a dieta dele seja fracionada, porque ele precisa de muita energia, então o jejum já não é tão indicado. E deixa eu te perguntar, surgiu uma dúvida aqui. Diga. Uma dúvida minha. Vou aproveitar porque ninguém está escrevendo aqui, ninguém está perguntando. Eu deixei aberto para todo mundo perguntar, para quem quiser tirar alguma dúvida mais assim ampla, para colocar por aqui. Como ninguém está perguntando, eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu sou vegetariano. Uhum. E como que ficaria para vegetariano se tem muita proteína? É mais complicado de fazer também, né? Sim, mas aí é o que eu te falei, não precisa necessariamente ser só dieta proteica, low carbo, cetogênica. Você teria os benefícios que o jejum prolongado proporciona. Então, talvez não o emagrecimento, não essa questão da insulina, mas se você já é uma pessoa mais saudável, digamos assim, que tem os exames normais, não tem nenhuma patologia associada, a gente pode colocar, na hora que você for quebrar o jejum, tudo aquilo que você precisa num hábito vegetariano. Então, bastante legumes, verduras, vegetais, gorduras boas, fibras, oleaginosas, castanhas, gordura do abacate, do coco. Se você consumir ovo, se for um ovo lacto-vegetariano, daria para ter. Leite nem tanto. Mas aí a gente vai na proteína vegetal, vai em leguminosas,
vai em alguns carboidratos de melhor qualidade, mas que tem um teor proteico legal, combina algumas coisas. Então a gente vai em busca disso. Cogumelos, daria para colocar. Busca outras fontes proteicas vegetais. Às vezes a quantidade precisa ser ajustada para a gente atingir aquela quantidade de proteína que tem num bife e que tem num feijão. Então tudo isso o nutricionista vai tomar conta. Não, por isso que eu já perguntei para você, porque você é minha nutricionista. Eu realmente fiquei, antes da nossa conversa, eu via o jejum intermitente de uma forma. E hoje, depois dos seus esclarecimentos aqui, eu vejo o jejum intermitente de uma outra forma. Todo mundo que falava assim, tô fazendo jejum intermitente, eu pensava mesmo, bem aberto. Pensava, ou tá de modinha, ou tá querendo emagrecer. É isso. É se informar, né? Procurar saber se aquilo vai funcionar para você. É procurar um profissional habilitado, capacitado. É procurar saber mais. A gente tem uma pergunta aqui. Podemos esperar impacto nos níveis hormonais com jejum intermitente? Sim, com certeza. Diminuição do quadro inflamatório, melhora da resposta celular. Isso mexe, sim, a nível de hormônio. E o primeiro é a insulina, né? O mais comentado aí. Mas com certeza em outros. Sabe o que eu estava vendo? Por exemplo, em homens a resposta pode ser melhor por conta da quantidade de testosterona que ele tem. Então, por ele ter mais testosterona, ele tem mais massa muscular, ele tem mais reserva de glicogênio, então o corpo ele vai buscar um pouco mais dessas reservas, então ele pode ter uma resposta mais otimista nessa perda de gordura. Então tem uma relação com hormônios. As mulheres ficam bem chateadas, né? Que homem, toda vez que começa a fazer alguma dieta, o resultado é muito mais rápido. Sempre. Porque homem sempre tem uns benefícios na nossa frente. Nessa questão metabólica, sim. Ó, tem uma outra pergunta aqui, Priscila. Ok. Dr. Wellington está perguntando. Era da testosterona. Hã? Era sobre a testosterona que ele falou aqui. Então aí, ó. Já foi. Lembrando que o Dr. Wellington vai participar de uma próxima live, né? Que esse mês de outubro todo vai ser sobre nutrição, vai ter essa parceria com a Nutrimed, e ele vai falar dessa parte de terapia hormonal, tá? Fiquem atentos, acompanhem. Eu estava falando aqui, quando a gente iniciou, que esse ciclo de palestra seria com a equipe da Nutrimed, que, né, de forma muito gentil, disponibilizou e vocês aceitaram, assim, de pronto, fazer essas lives para a gente conseguir informar o pessoal da diferenciação que é mesmo. Que a alimentação, eu falo muito com meus pacientes lá, eu sou educador físico, sou fisioterapeuta, mas eu falo muito com meus pacientes, cara, alimentação, o trabalho que eu faço aqui, se você não tiver com alimentação boa, a gente não vai ter resultado nenhum, porque você vai estar todo inflamado, você vai estar todo... A gente precisa dessa ajuda alimentar para a gente conseguir fazer o nosso trabalho bem feito. Alguns acham que a gente está querendo fazer algum tipo de venda casada, que nem quando de vez em quando eu falo para alguém procurar um psicólogo para ajudar na parte do tratamento, mas não é, porque a gente vê a integralidade mesmo, né? Isso. O ser humano é uma coisa muito integral, é muito conectado, não tem como a gente pensar numa parte sem pensar na outra. Isso. Por isso que eu te perguntei e a importância da alimentação, né? Por isso que eu amo tanto essa profissão. Como ela é importante, como ela é útil, como ela ajuda, como ela esclarece, como ela é renovada, que a gente tem que estar sempre se atualizando. Voltou. E existem vários pontos que tem que ser trabalhado. É claro que aqui a gente está falando de uma maneira geral, para um público, né, abrangente, para qualquer pessoa ouvir. Então, assim, tem que ser avaliado cada um, tem que procurar um profissional. O nutricionista vai saber montar qual a melhor estratégia para você. Então, não façam sem acompanhamento, porque é uma medida um pouco mais radical. Então, esse início precisa, sim, da nossa ajuda. E você, quem tiver dúvida, tiver interesse, depois pode falar comigo pelo direct. Eu vou deixar o contato da clínica. A gente vai esclarecendo depois também. Não precisa parar aqui, não. Não, e é legal que vocês, como vocês vão estar aí com os próximos 4 semanas, a gente está aqui com vocês, você também volta, você tem uma outra live aqui com a gente, que a gente vai tratar de outro tema, daqui a mais ou menos uns 15 dias, mas que a gente pode, de repente, se durante esse período surgir alguma dúvida, se o pessoal quiser perguntar, pode deixar, a gente vai deixar isso aqui disponível, pode colocar lá nos comentários, nos directs, igual você falou. E o mais importante de tudo é a gente estar conseguindo, através da sua área,
explicar um pouco do que é o jejum intermitente mesmo. Então, Priscila, a gente falou sobre várias coisas, a gente teve algumas paradinhas até no meio. Se a gente fosse falar de uma forma assim, já que a gente já explicou, se a gente fosse fazer um resumo do que é um jejum intermitente, o que seria o jejum intermitente? Sim. Então, alguns falam que é um estilo, outros falam que é uma estratégia. Eu prefiro definir como uma estratégia. É uma estratégia voltada para uma melhora da saúde corporal e de algumas doenças, patologias ou como promoção do emagrecimento. Então, é uma estratégia utilizada para uma melhora da saúde, da sua composição corporal e da sua saúde. E que ele funciona assim, que ele não é utilizado só para emagrecimento, que ele pode trazer inúmeros benefícios. Quando a gente pensa nessa questão de melhora da qualidade de vida, de melhora da resposta inflamatória, de redução da inflamação corporal, o jejum ele pode ser aplicado, ele pode ser bem utilizado e pode trazer bons resultados. Você pode utilizar de diferentes maneiras, utilizando várias dietas, várias formas de se alimentar, e não pensar só nessa questão do emagrecimento, que é o que está no auge, mas pensar que pode trazer outros benefícios iguais àqueles que eu já citei. E ter cuidado, né? Que tem que ser acompanhado, porque tem alguns riscos quando não feito com acompanhamento adequado, que é preciso acompanhar a evolução disso, que não adianta a gente tentar fazer por um curto período de tempo, que é interessante que seja mais a longo prazo e procurar a melhor forma, porque existem protocolos. Não é só, tem que fazer um jejum de 16 horas sempre. Ou então, tem que fazer de 24 horas uma vez por semana sempre. Não. É procurar a melhor forma. Por isso, o profissional vai te ajudar nesse sentido. O que mais? É isso. Os alimentos, né, que são indicados. Então, geralmente, quando associados a dietas mais cetogênicas, a importância de consumir gorduras boas, de não exagerar em carboidratos refinados, em que não necessariamente você tenha que fracionar todas as refeições a cada 2, 3 horas, que o jejum pode funcionar como uma estratégia até a nível de compulsão alimentar. Se você é habituado a ficar beliscando, ele pode te ajudar a diminuir esse quadro de compulsão. Então, resumindo, ele pode ser utilizado como estratégia para várias coisas, mas que é importante que ele seja acompanhado. Cara, perfeito, perfeito. Assim, muito, muito, muito esclarecedor. Eu gostaria que o pessoal estivesse perguntando mais, que eu sei que assim como eu pude usufruir porque eu estou aqui na sua frente. Sim. Eu sei como tem muita gente que tem dúvidas e dúvidas mesmo. Tem uma coisa que não me perguntaram, que eu lembrei agora, que eu acho que é interessante acrescentar. O que pode ser consumido durante o jejum? Que é a água, chás, cafés, sem adição de açúcares. Alguns aceitam o consumo de adoçantes, desde que eles sejam de origem mais natural, que são os edulcorantes, os adoçantes mais naturais, tipo stevia, xilitol. A importância da hidratação fundamental, que durante esse período é sem comida, sem consumo calórico. Por isso que água, café, chá, eles são permitidos. A famosa água com limão, como quebra do jejum, porque melhora algumas respostas ali inflamatórias, alcaliniza o pH, isso diminui a inflamação corporal. Então, lembrando que durante o período de jejum, você pode consumir isso livremente. Da importância da hidratação, né, também. Em tudo. Aí também. Maravilha. Cara, eu achava que o jejum intermitente... e essa pergunta eu realmente não fiz, agora que você falou, eu falei, pô, realmente. Porque eu achava que o jejum intermitente era assim, pode tomar água. Só. Café e chá é mais aquele engana, né? Porque não vai ter consumo calórico, ali não tem caloria, quando não adicionado de açúcares. Então, eles são liberados sim. Tem que ter cuidado, porque o excesso de cafeína, os chás que vão conter algumas substâncias que podem atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, tipo ferro, alguns minerais. Então, ter cuidado com o excesso disso, em que horário que vai tomar. Mas a água fundamental tem que tomar bastante, se hidratar bem. E o limão também, que não vai ter caloria. Perfeito. Eu, pelo menos, eu posso falar que eu estou muito feliz com a live, porque eu aprendi pra caramba. Obrigada.
Pô, para mim, fantástico, fantástico. Muito Quem tiver esclarecedor. dúvida, quem depois quiser esclarecer alguma coisa, pode falar pelo direct, que eu tento responder, a gente tenta conversar e eu esclareço qualquer dúvida que surgir aí, tá bom? Perfeito. Priscila, eu agradeço demais, demais, demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Demais todo esse esclarecimento. Agradeço aqui publicamente a toda a equipe da Nutrimed que está aí com a gente. Agradeço demais mesmo. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por esses esclarecimentos que eu acho que para todos nós só tem a acrescentar e muito, muito, muito. Tá Isso. bom? É um prazer, é um desafio, mas é sempre bom estar aqui, é sempre bom contribuir, levar informação, abrir aquela janelinha, né? Despertar aquela vontade de mudar de estilo de vida, de melhorar a qualidade da alimentação. Então, a gente está aí para isso, para ajudar, para esclarecer, para conversar, para debater. Então, precisando, a gente está aí. Daqui 15 dias eu volto. Semana que vem tem uma nova live. Quem tiver interesse, pode me seguir. Priscila Sena Nutri. Desculpa pela falha na internet, na quebra aí da live, mas se tiver ficado qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo depois, tá bom? E daqui 15 dias a gente vai se ver de novo sobre um novo tema bem legal, bem bacana, e quem puder acompanha, tá bom? Isso mesmo. Obrigado demais. Obrigado a todos vocês que investiram o tempo de vocês aqui para assistir a gente, que é um investimento, a gente sabe disso. Investir hoje tempo, né? Tempo é uma das coisas maiores que a gente tem. Obrigado por você estar investindo tempo e estar aqui com a gente. Teve gente que falou que perdeu o horário. Não fica aflita, não. Assiste depois. A gente vai colocar ela disponível agora pelo IGTV e até sexta-feira ela está lá no nosso YouTube e aí você consegue assistir ela na íntegra. Vai ser muito bom. Tá bom? Gente, obrigado. Priscila, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.